Imagine abrir os olhos e perceber que não está na sua cama. Você está deitado sobre um colchão de palha, duro, áspero e cheio de pulgas. O ar ao seu redor é denso, pesado e carrega um cheiro que seu corpo não reconhece. Você acabou de acordar na Idade Média. A luz que entra pela janela não é limpa. Ela atravessa uma névoa de fumaça, poeira e fuligem. E antes mesmo de levantar, a primeira sensação que você sente é desconforto. Quase tudo ali é hostil. As ruas não são ruas. São trilhas de lama, fezes, restos de comida e sujeira acumulada. Os registros chamavam isso de lama viva, porque literalmente se movia. Aquela mistura borbulhava com vermes, larvas e bactérias. E cada passo naquele chão era um risco real. Você respira fundo e o ar te invade como um golpe. É um ar úmido, pesado, carregado de fuligem de fogões a lenha, misturado com cheiro de animais, de pessoas e de meses de sujeira acumulada. Só o ato de respirar já poderia te deixar doente. Água, o elemento mais mortal da Idade Média. Com sede você procura água, mas a água medieval não era um recurso, era um inimigo silencioso. Os rios eram usados para beber, mas também para lavar roupas, despejar esgoto, jogar restos de animais e até para descartar corpos de vítimas de doenças. Não existia diferença entre água potável e água contaminada. Toda a água era suspeita. Toda a água podia matar. A taxa de mortalidade infantil era tão alta que crianças pequenas bebiam cerveja fraca, a chamada small beer. E não era por diversão, era porque a água podia matar mais rápido do que o álcool. Imagina isso. Na Idade Média, a bebida mais segura era alcoólica. Cômida, sobrevivência no limite. Você tenta comer algo, mas a comida medieval era quase tão perigosa quanto a água. Sem geladeiras, sem higiene, sem controle de pragas, quase tudo apodrecia rápido. O pão base da alimentação era feito com grãos armazenados de qualquer jeito. E esses grãos eram frequentemente contaminados por um fungo mortal, ergot. Esse fungo causava queimaduras na pele, perda de membros por gangrena, convulsões, alucinações violentas, surtos de histeria coletiva. Os registros de pessoas dançando até cair, gritando, vendo criaturas, provavelmente não eram possessões. Eram vítimas do ergot, a carne, quase sempre salgada até o extremo, ou parcialmente podre. Aliás, a maioria das pessoas só comia carne algumas vezes por mês, e quando comiam, era porque não tinham escolha. Já as verduras eram raras. E frutas eram artigos de luxo. Desnutrição era tão comum que a expectativa de vida ficava entre 30 e 40 anos. Casas abrigo ou armadilha. As casas eram escuras, abafadas, mal ventiladas. As paredes de barro e madeira rachavam facilmente. O chão era de terra batida. E os tetos de palha viviam cheios de insetos. As noites eram tão frias que famílias inteiras dormiam juntas para sobreviver ao inverno. E mesmo assim, muitas não sobreviviam. Doenças respiratórias, pneumonia, infecções, tudo se espalhava rápido em espaços tão fechados. E a medicina medieval não ajudava em nada. Medicina quando o tratamento matava mais que a doença. A medicina não era baseada em ciência. Era baseada em tradições, suposições e superstição. Os médicos acreditavam que o corpo tinha 4 humores: sangue, fleuma, bile negra, bile amarela, e para tratar qualquer doença, eles tentavam equilibrar esses humores, como? De formas perigosas. Sangrias que deixavam o paciente sem forças, sanguessugas aplicadas em feridas, purgações que causavam desidratação extrema, fumigações tóxicas, queimaduras para expulsar demônios, infecções simples como um corte no dedo podiam matar.
e frequentemente matavam, a chance de você sobreviver à medicina medieval era menor do que sobreviver à própria doença. Violência, uma ameaça constante. A vida medieval era violenta, muito violenta. Assaltos eram comuns. Saques a aldeias aconteciam do nada. Mercenários contratados por nobres saqueavam cidades inteiras. E a guerra era parte do calendário. Viajar era tão perigoso que muitos preferiam nunca sair de sua vila. Existiam bandidos, criminosos e pessoas desesperadas pela fome. A lei não era igual para todos. E o sistema de justiça era um pesadelo à parte. Provas de Deus. A justiça mais cruel da história. Se alguém te acusasse de um crime, você poderia ser submetido aos ordalhos, as chamadas provas de Deus. A lógica era simples e brutal. Se Deus te protegesse, você sobreviveria. Se não, você era culpado. As provas incluíam prova da água. Você era amarrado e jogado no rio. Se afundasse inocente, se flutuasse culpado. Prova do ferro em brasa. Você segurava ferro quente. Se a queimadura cicatrizasse, rápido inocente. Se infeccionasse, culpado. Prova do caldeirão. Você enfiava a mão em água fervente para pegar um anel. Prova de combate. Quem vencesse estava do lado da verdade. Tudo isso porque acreditavam que Deus interviria por quem era puro. A de Deus, mas a realidade era outra. Era pura sorte. E a maioria não sobrevivia. A noite, o inimigo final. E quando o sol se punha, o medo ganhava uma nova forma. Não existia luz elétrica, não existiam lanternas potentes, a escuridão era total, quase palpável. Lobos rondavam vilas afastadas. Assaltantes surgiam do nada, as estradas se tornavam armadilhas e as casas sem trancas sólidas eram vulneráveis. E naquela escuridão, a imaginação medieval fazia o resto. Demônios, bruxas, espíritos. Qualquer sombra podia significar um presságio. Mas o mais assustador é, as pessoas desapareciam. E ninguém sabia explicar como, nem porquê. A noite medieval era mais mortal que a guerra. A verdade final. A Idade Média não era apenas difícil, era implacável. Cada detalhe daquele mundo. A água, a comida, a casa, a doença, a medicina, a violência, a justiça. A noite era um obstáculo entre você e a morte. E é por isso que podemos afirmar, sem exagero, você não duraria um único dia na Idade Média. Porque ali, sobreviver não era um direito, era uma vitória. Uma vitória rara e conquistada a cada amanhecer. Este é o Portal Perdido. Dá o like, se inscreva e ative o sininho, porque aqui a história nunca dorme e os segredos do passado sempre encontram um jeito de voltar.